Olá pessoal, tudo bom? Felipe pediu mais uma vez para eu passar o conteúdo dessa aula para vocês, que essa é a aula número 14, né, do curso, e a última, né, a última aula de conteúdo do curso, porque a aula 15 é a avaliação final, que vai ser feita da mesma maneira como as aulas anteriores, né? Inclusive aproveitando para dar esse recado, daqui a uma semana, né, hoje é dia 3, então no dia 10, vai ser feita a avaliação final do curso, com uma prova nos mesmos moldes das provas anteriores, né, que é aquela prova que fica disponível online durante o dia, né, de 7 às 19 horas. Mais uma vez aberta, o aluno tem 2 horas para completar a prova. Né, a prova nos mesmos moldes das provas anteriores, e cujo conteúdo é justamente das aulas 11, 12, 13 e 14, né, o conteúdo dos textos e das aulas dessa última unidade aí que o Felipe viu com vocês. Então, começando agora nessa aula de democracia e globalização, o texto base dessa aula é o texto David Held, né, Democracia, Estado-nação, Sistema Global, e é um texto que a aula de hoje vai um pouco além desse texto, mas esse texto é a base da nossa discussão, o texto que vai fundamentar, teoricamente, a maior parte da nossa discussão. Bom, que o David Held vai trazer, né? Qual que é a questão principal que ele vai trazer nesse texto para a gente? Bom, vai falar que o processo de globalização ele apresenta novos desafios aos Estados democráticos, à medida que, progressivamente, vastas áreas da atividade humana organizam-se em termos globais, aumentam as incertezas com respeito das possibilidades e da eficácia dos governos nacionais. Na aula de hoje, então, nós veremos quais os novos desafios são enfrentados pelos Estados democráticos inseridos nessa nova ordem globalizada. Então, a gente vai discutir do ponto de vista de teoria democrática, o que implica, né, o que a globalização implica para a teoria democrática, em que maneira que a gente pode pensar, né, qual a influência, né, que a globalização tem do ponto de vista da teoria democrática e das possibilidades de ação dos governos democráticos. Essa é a questão geral que vai estar nesse texto que o David Held vai trazer para a gente. Bom, a primeira coisa que a gente vai analisar, né, que o David Held vai trazer de maneira muito interessante, que a gente pode ver nesse diagrama aqui, nessa ilustração que nós estamos vendo aqui na parte direita da tela, que ele vai discutir um pouco, né, a teoria democrática liberal a partir de alguns dos seus pressupostos. Como assim? Ele vai dizer o seguinte: a teoria democrática liberal ela funciona bem, né, desde que você parta de um pressuposto mais geral, né, de que a política democrática ela expressa, em última análise, a interação de forças operando no plano do Estado-nação. Se esse pressuposto ele for atendido, se a gente puder partir dessa premissa, então a gente pode enxergar a relação, né, entre eleitores e eleitos, ou entre representantes e representados, a partir dessas relações que a gente está vendo aqui nesse diagrama do lado direito aqui da tela. Né? Então, que relações são essas? Né? A gente pode ver aqui na parte de cima do diagrama, a gente tem os responsáveis pelas decisões, né? Representantes, líderes, né? A gente está falando da elite política, né? A gente está falando dos eleitos, da elite política, né? A elite política, ela toma decisões, né? Que geram um resultado, que é esse output aqui que a gente tem logo abaixo, né? A elite política toma decisões, né? Que vão gerar leis, vão gerar políticas públicas, programas de governo, né? E essas decisões da elite política, dos representantes, vão afetar quem? Né? O povo num território delimitado, né? O povo de um país. Né? O povo sendo afetado, né? Esse povo vai ver os resultados das políticas, né? E enquanto, né, cidadão, eleitor, né, os cidadãos eleitores, eles vão, por sua vez, né,
vão ter oportunidade nas eleições seguintes de fazer o quê? De responsabilizar aqueles governantes responsáveis por tomar as decisões, né? Então, esse momento aqui, né, é o momento da responsabilização, da accountability, como a gente chama, né? É um momento, né, em que o povo, né, que já elegeu alguém, foi afetado pelas decisões políticas dos representantes, na hora que ele olha de volta para o representante e vai tomar aquela decisão, né, vai responsabilizá-lo, né? Então vai decidir, por exemplo, se um determinado político vai se reeleger ou não, né? Ou se um determinado partido vai continuar ou não no poder, né? Então, nesse segundo momento, né, é que na verdade a gente poderia ter começado contando do cidadão eleitor, né? Eu preferi começar a história pelo eleito, mas talvez fosse até melhor aqui, né? O cidadão eleitor, ele elege um representante, esse representante toma decisões políticas, né? Faz, né, cumpre ou não suas promessas de campanha, melhora ou não a situação, né, implementa programas políticos, formula novas leis, né, ou seja, gera resultados políticos que vão afetar novamente o povo, né, que é composto do eleitorado também, que por sua vez vai responsabilizar de novo o representante. E assim se forma esse ciclo, né, em que os eleitores vão filtrando aqueles governos que eles acham bons ou ruins e decidindo quem está na continuidade, quem continua ou não no poder, né? Então essas são as relações básicas, né, entre representante e representado do ponto de vista da teoria democrática, assim, de maneira muito simplificada, né? Mas o que o David Held vai falar, né, é que esse modelinho aqui da democracia liberal ele vai funcionar bem se a gente puder partir do pressuposto, né, que a política democrática expressa mesmo, em última análise, a interação de forças operando no plano nação, né? Ou seja, né, quando os representantes tomam ali decisões, né, o resultado das decisões, né, primeiro, eles são realmente, os resultados políticos são realmente apenas, né, uma consequência das decisões dos representantes. E segundo, eles vão afetar só o povo no determinado território. O David Held depois ele vai explicar direitinho isso para a gente, que se você não observar essas premissas, esse nosso modelo de relação entre representante e representado, ele começa a apresentar algumas deficiências, assim. A gente vai chegar lá, né? Mas então, o que a gente tinha para dizer aqui, né, desse slide, é que ao longo dos séculos XIX e XX aceitou-se no centro da teoria da democracia liberal alguns pressupostos sobre as relações entre os responsáveis pelas decisões políticas e os que na outra ponta recebem as decisões, né? E quais são esses pressupostos? São justamente são pressupostos, né? São 3 pressupostos que ele detalha, né? Que as democracias podem ser tratadas essencialmente como unidades autossuficientes, que as democracias são claramente separadas umas das outras, que as mudanças no âmbito de uma democracia podem ser explicadas em grande parte por referências a estruturas internas e à dinâmica das sociedades democráticas nacionais. Esses 2 primeiros pontos, na verdade, eles estão detalhando esse terceiro ponto, né? Que é que a política democrática expressa, em última análise, a interação de forças operando no plano do Estado-nação. O que esses pressupostos estão dizendo é que os resultados do jogo democrático estão expressando, né, essa relação, né, dessas forças, né, de eleitorado, dos representantes e representados que estão dentro do Estado-nação. O que o Held vai se perguntar é, no mundo globalizado, será que ainda faz sentido a gente partir desses pressupostos? Faz sentido a gente ainda pensar que as democracias são comunidades autossuficientes? Faz sentido a gente pensar que as democracias são claramente separadas umas das outras? Isso que a gente vai ver a partir o Held problematizar e tentar discutir de que maneira que num sistema global, com países inseridos no sistema global, faz sentido a gente ainda operar sobre essas premissas ou não, né?
questão central passa a ser, então, né, em que medida a gente pode repensar que esses pressupostos são ou não razoáveis em um mundo globalizado e como que essa globalização impacta a questão da soberania dos Estados. Né? A visão do David Held é de que os Estados ainda mantêm, em grande parte, sua autonomia nos tempos atuais, né? Mas, todavia, né, essa autonomia ela teria diminuído, ela teria sido afetada negativamente pela globalização. Segundo o autor, né, a principal razão que explicaria a perda de espaço dos Estados-nação seria o crescimento da interconexão global em uma série de dimensões chaves, né, como economia, política, comunicações e direito. Esse crescimento causaria uma série de disjuntivas entre os poderes e atribuições formais de cada Estado-nação e o sistema global contemporâneo. Né? A seguir a gente vai detalhar essas disjuntivas. Né? Mas o que são? Né? Primeiro vamos falar assim, o que é uma disjuntiva? O que a gente está falando quando a gente fala em disjuntiva? Né? Disjuntiva, né? ela é uma espécie de incongruência, né? É algo que não se encaixa. Né? Quando ele diz que tem uma disjuntiva entre poderes e atribuições formais, está falando assim, disjuntiva entre o que o Estado deveria fazer, o que ele tem, né, legalmente, ele é atribuição dele, e como o sistema global opera, né, até na prática. Né? Falar que existe algo ali de tensão que não se encaixa bem nesses dois lados. Né? E aí ele vai detalhar isso, né, para cada uma dessas esferas. Né? Então ele vai mostrar como que isso acontece em relação à economia internacional, ao direito internacional, a organizações internacionais. Isso que a gente vai ver em detalhe na sequência, né, que ele apresenta na sequência do texto dele. Então, eu acho que o primeiro aspecto para destacar, e talvez o mais importante, né, é essa disjuntiva entre a autoridade formal do Estado e o sistema vigente de produção, distribuição e comércio que limita de várias maneiras o poder ou âmbito de ação das autoridades políticas nacionais. A economia mundial globalizada se caracteriza pela internacionalização da produção e pela internacionalização financeira. Empresas multinacionais, elas planejam suas atividades tendo como referência a economia mundial. Organizações financeiras como os bancos também tendem a globalizar gradualmente sua escala de orientação. O avanço tecnológico em geral, especialmente na área de comunicações, permitiu uma maior integração de mercados de diferentes estados e aumentou radicalmente a mobilidade das unidades econômicas, né, como moedas, estoques, ações e assim por diante. Como consequência, né, você tem uma redução da capacidade dos estados de gerar instrumentos políticos capazes de controlar o fluxo de bens, serviços, etc., diminuindo as possibilidades de políticas econômicas factíveis de serem implementadas. Né? Que você tem, então, uma redução das possibilidades de política econômica que você pode, de fato, aplicar. O Estado, para ser inserido na economia internacional, né, e para ser competitivo numa economia internacional, o Estado ele acaba tendo que se adequar, né, de certa maneira, em termos de política econômica. Não tem tantas alternativas assim como talvez em tempos que você poderia ter uma economia um Estado muito mais protecionista, um Estado menos aberto, né, do que você tem atualmente. Né? Então, essa é uma das dificuldades. Né? A gente vê um pouco isso no texto que o Felipe apresentou, né, na aula que o Felipe apresentou sobre o futuro do welfare states. Né? Como que os estados tinham que se adequar à sua economia, suas políticas de proteção social para se inserirem numa economia globalizada. Né? Algumas mudanças tinham que ser feitas, né? Porque justamente o que o Spen Anderson ele fala, né, que na economia globalizada acabou por se ter um trade-off entre proteção social e emprego. Né? Isso tem a ver com esse processo de internacionalização da economia que fez com que os estados tivessem que se adequar. Né?
Outra disjuntiva muito importante, né, diz respeito aos estados frente aos novos organismos internacionais, né? Então, o desenvolvimento das organizações internacionais e transnacionais levou a importantes mudanças na estrutura das decisões políticas mundiais. Foram estabelecidas novas formas de política multinacional e, com elas, novas formas de decisões coletivas envolvendo estados, organizações intergovernamentais e uma variedade de grupos de pressões transnacionais. Né? Alguns exemplos dessas organizações são FMI, ONU, Banco Mundial, Comunidade Europeia, né, União Europeia, entre outros. Como que esse tipo de organização vai influenciar na prática o grau de autonomia de um Estado? Né? Então, por exemplo, a gente pode pegar o FMI. Né? O FMI ele empresta dinheiro, né? O FMI é um lugar onde os países conseguem pegar dinheiro emprestado a um juro até relativamente barato, e exige em contrapartida um comprometimento com um receituário de política econômica, afetando em certa medida a soberania do Estado para definir sua política. Né? Então, para você pegar empréstimo no Fundo Monetário Internacional, você precisa se comprometer com certas políticas. Né? Então, você perde aí parte da sua autonomia, né, em troca de ser salvo financeiramente. Outro exemplo é a União Europeia. A divisão de soberania dentro do território dos Estados-membros. Uma amostra disso é que um país-membro não pode, a seu bel prazer, impor barreiras de entrada a cidadãos de outros países membros da União. Né? Então, você tem exemplos, aí, dois exemplos bem claros, né, de como que esses organismos internacionais eles podem atuar diminuindo a autonomia de um Estado-nação específico. Né? Outro exemplo de disjuntiva que o David Held vai trazer é do Estado-nação frente ao direito internacional. O desenvolvimento do direito internacional submeteu indivíduos, governos e organizações não governamentais a novos sistemas de regulação legal. O direito internacional reconheceu poderes e limitações, direitos e deveres que transcendem os Estados nacionais e que, mesmo não sendo dotadas de instituições com poder coercitivo, têm consequências de grande alcance. Né? A tensão entre soberania e direito nacional é muito clara. Segundo o direito internacional, de acordo com o precedente do Tribunal de Nuremberg, quando as leis do Estado entram em conflito com as normas internacionais que protegem os direitos humanos, o cidadão deve transgredir as leis do Estado. O que é o Tribunal de Nuremberg? Né? Que exemplo foi esse? Né? O Tribunal de Nuremberg foi o tribunal que justamente julgou os crimes cometidos na Alemanha nazista. Né? Então, o que o precedente desse tribunal estabeleceu, né, é que quando leis de um Estado, né, porque você pode ter um regime autoritário, uma ditadura, ela pode ainda ser feita, né, ela pode ser construída a partir de um sistema legal. Ela pode ser, digamos assim, uma ditadura. Você pode ter uma constituição e um sistema legal que estabelece leis que não respeitam os direitos humanos, por exemplo, dentro de um Estado-nação. Isso você pode ter. Né? O que o presidente do Tribunal de Nuremberg estabeleceu, né, é que seria um dever do cidadão transgredir as leis do Estado caso isso ocorresse. Né? Então, você tem, por exemplo, leis que discriminem claramente uma etnia. Você tem, por exemplo, um governo que tem um propósito genocida, né? Por exemplo, de exterminar uma etnia, seria um dever do cidadão transgredir essas leis do Estado. Né? Isso significa que, eventualmente, se esse governo cair e os representantes, né, ou agentes promotores, por exemplo, de uma política de extermínio, forem julgados no Tribunal Internacional, eles podem ser condenados com base nesse precedente. Né? Então, na verdade, isso é um exemplo até bom, né? Um exemplo bom. Ainda bem que existe isso, né? Ainda bem que na verdade, isso é um exemplo bom até de perda de soberania, né? Talvez um pouco diferente por exemplo, da disjuntiva entre a economia e os poderes formais do Estado. Bom, e para completar, né, esse elenco de disjuntivas que o Held vai trazer, ele vai falar também
o Estado frente às potências econômicas e blocos de poder. Né? Um sistema global de Estados, caracterizado pela existência de grandes potências e blocos de poder, ele pode eventualmente debilitar a autoridade e integridade de Estados individuais. A posição de um Estado no sistema internacional de relações de poder pode diminuir a capacidade deste mesmo de tomar iniciativa de certa política externa, perseguir certos interesses estratégicos, escolher tecnologias militares alternativas e controlar certos armamentos militares em seu próprio território. Né? Então a gente está falando de relações exteriores, né, e como que a posição do Estado dentro de um bloco, a influência desse Estado por uma potência muito grande, pode influenciar a liberdade e a autonomia desse Estado. Né? Então, quando a gente diz, por exemplo, que a posição do Estado no sistema internacional pode diminuir a capacidade de tomar iniciativa de certas políticas externas, né? Você pode pensar, por exemplo, na América, né? Países da América Latina, América Central, América do Sul, eles podem ser muito influenciados, por exemplo, na sua política externa por posições, por exemplo, do governo norte-americano, né? Que pode ser do interesse do país, interesse estratégico, por exemplo, de se alinhar. E isso vai limitar as possibilidades de política externa. Né? E algumas vezes não é nem por interesse do governo local de se alinhar, pode ser simplesmente o medo de uma sanção. Né? E em algumas vezes, né, acho que é por aí. Assim. Então, um país, ao definir sua política externa, ele tem que levar muito em consideração, né, onde que ele está inserido. Né? Então, essa seria mais uma limitação, né? Essa seria a quarta, né, das 4 limitações que o David Held ele aponta para a gente, que a globalização teria acentuado, né, teria sido o aumento das conexões globais, né, das interconexões globais, teria acentuado essas 4 disjuntivas que o David Held trouxe para a gente. Bom, mas até agora a gente está falando dessas disjuntivas, de todas essas incongruências, mas agora a gente pode pegar e se perguntar assim, tá, mas e daí? Né? Como que exatamente isso vai influenciar naquele diagrama que foi mostrado no início da aula, da relação entre eleitores e eleitos, né, entre representantes e representados? E qual que é o ponto específico que vai ser problemático do ponto de vista de teoria democrática? Né? Afinal de contas, foi isso que eu prometi, né, no início da aula. Né? E a resposta, né, é que o ponto mais problemático diz respeito justamente à dificuldade, uma dificuldade extra de responsabilização dos governantes no mundo globalizado. Né? A partir das 4 disjuntivas elencadas pelo David Held, a gente pode compreender melhor quais os novos desafios impostos aos Estados democráticos pelas mudanças globais. Do ponto de vista da teoria democrática, talvez o maior problema diga respeito à responsabilização dos governantes. Em termos gerais, a questão pode ser assim resumida. Se os governantes locais não têm total poder para controlar o destino das suas comunidades, pois suas decisões são afetadas por variáveis internacionais que escapam ao seu controle, como pode ocorrer a responsabilização? Né? Então, voltando ali naquele nosso diagrama do início, né, quando a gente tinha lá o output, né, o resultado das decisões políticas, né, se aquele resultado das decisões políticas não é exatamente apenas o resultado de decisões dos governantes, se ele depende de outras coisas, como que pode se dar a responsabilização? Né? Essa aqui é a grande pergunta. Né? A gente pode ainda dividir essa questão em duas. Né? Então, a gente pode falar de duas faces. Né? Por um lado, as decisões tomadas por um único Estado podem afetar mais nações do ponto de vista econômico, ambiental e social do que elas próprias. Né? Então, exemplo, né? A política monetária do governo do ZEU, ou dos Estados Unidos da América, ou a política ambiental do governo da China. Quando os Estados Unidos definem sua política monetária, isso tem, eu vou até dar um exemplo do Brasil sobre isso mais para frente, tem isso tem influência no sistema monetário mundial. Né? Já a política ambiental do governo da China pode afetar mais a temperatura da Terra e uma série de outras condições do que decisões de uma série de países isolados. Né?
Então, isso é uma coisa muito importante, né? Por que isso, do ponto de vista da teoria democrática, é um desafio? Pelo seguinte, né? Pensa o seguinte, a decisão da política ambiental, né? Vamos falar do exemplo dos Estados Unidos, que é mais fácil, né? Quando um eleitor está ali decidindo se ele vai reeleger o Trump ou escolher o Biden, né? Isso vai ter uma série de repercussões sobre política monetária, política ambiental dos Estados Unidos, né? O eleitor americano, muito provavelmente, não está pensando, né? Não está pensando tanto assim em quais as repercussões que essa decisão que vai ter, né? Quem é o presidente dos Estados Unidos, vai ter, por exemplo, sobre a população do Brasil, ou a população da África do Sul, né? Uma série de países que vai ser afetado por decisões do governo americano. Né? Ele vai pensar principalmente, né, no como que isso vai afetar a vida dele, né? e não a vida dos outros, digamos assim. Por outro lado, nós estamos aqui no Brasil, né? Não sei se vocês reparam, né? Mas toda vez que você tem decisão lá do Fed, né, que é o Copom lá nos Estados Unidos, digamos assim, né, do Banco Central lá nos Estados Unidos, que aqui é uma apreensão no mercado muito grande, né? Por quê? Porque essa decisão, se eles vão aumentar um pouco a taxa de juros ou não, afeta muito a economia brasileira. Mas o eleitor brasileiro, ele é afetado por isso, mas o voto dele, ele não tem um voto, não tem voz praticamente nenhuma para poder se manifestar sobre isso, né? Então, ele é afetado por uma decisão sobre a qual ele não tem nenhum controle, né? Então, isso que quando a gente volta lá no diagrama que eu apresentei, acho que no segundo ou terceiro slide, é disso que a gente fala, né? Quando a gente fala assim, esse diagrama está orientado sobre uma lógica, ele é construído sobre uma lógica de que os resultados do jogo democrático, eles são influenciados pela dinâmica ali dentro do Estado-nação, que as nações são autossuficientes, né? Que o jogo democrático vai se desenrolar dentro, né? Que as consequências das decisões políticas, né, vão ser principalmente determinadas por quem foi eleito naquela nação, né? Não leva muito em conta essa questão do cenário internacional, né? Então aí que está uma dificuldade grande, né? Porque as decisões tomadas por um único Estado afetam outros Estados. Então esse é um ponto, né? Tanto o cidadão americano não vai ficar muito preocupado como que a decisão dele vai afetar a vida do cidadão brasileiro, como o cidadão brasileiro não vai ter nada para fazer para afetar as decisões políticas nos Estados Unidos, né? Então aí que tem um certo probleminha, né? A outra faceta do problema, né? Essa aí foi só uma das facetas, é que um país ele tem seu destino afetado por variáveis relativas ao contexto internacional, né? Então, aí tem um exemplo muito interessante de um estudo recente que os cientistas políticos Daniela Campelo e César Zucco demonstraram que a popularidade e as chances de reeleição dos governantes da América Latina estão fortemente correlacionadas com duas variáveis sobre as quais os governantes desse país não têm controle: a taxa de juros dos Estados Unidos e o preço das commodities. Vejam só que interessante, esse estudo vai ajudar muito a gente entender esse ponto, né? A Daniela Campelo e o César Zucco fizeram um estudo longitudinal, ou seja, um estudo que acompanhou a popularidade e a chance de reeleição dos presidentes da América Latina durante décadas. E eles chegaram a uma conclusão que tinha duas variáveis muito fortemente correlacionadas com a popularidade dos presidentes e suas chances de reeleição, que eram o preço das commodities e a taxa de juros dos Estados Unidos. Que essas variáveis influenciavam muito a chance de reeleição e não, são variáveis sobre as quais os governantes não tinham poder nenhum. Qual que é a explicação, né? Essas variáveis é que vão determinar, digamos assim, se o cenário externo era favorável ou não, especialmente do ponto de vista econômico, né? A gente, aqui no Brasil, a gente entende que a gente tem uma economia que depende muito de exportações de commodities, né? Então, o Brasil depende muito de exportação de soja. A economia do Brasil normalmente vai bem se o preço da soja está mais alto, é bom para o Brasil. Se o preço do minério de ferro está mais alto, no Brasil. Então, o preço das commodities, né, quando ele sobe,
Isso é muito bom para o Brasil, é um cenário internacional favorável. Né? Com relação à taxa de juros, né, a taxa de juros dos Estados Unidos, né, que o Banco Central americano ele determina, ele vai influenciar, né, basicamente o dinheiro disponível, porque quando a taxa de juros americana está muito alta, ela atrai muito dinheiro para lá. Né? Então, digamos assim, tem menos crédito disponível quando a taxa de juros americana está alta. Então, dependendo dessas duas variáveis externas sobre as quais os governantes latino-americanos não têm poder nenhum, o César Zucca e Daniel Campelo conseguiram mostrar que essas taxas influenciavam muito a chance de reeleição. Por quê? Porque quando o preço das commodities estava alto, né, e a taxa de juros nos Estados Unidos estava baixo, o que tendia a acontecer, né, é que você tinha um cenário internacional muito favorável, a economia dos países latino-americanos ia bem. Né? A economia indo bem, isso favorece muito a chance de reeleição de qualquer presidente. Né? Por quê? Porque a população, de maneira geral, já vai se sentir melhor, né? Já vai ter um pouco mais de dinheiro, né, provavelmente. O Estado vai conseguir arrecadar mais, vai poder gastar um pouco mais, provavelmente, né? Ou vai ficar mais fácil fazer política, né? Vai ter mais recursos para distribuir. Então, é como se fosse assim, governar com o vento a favor. Né? Qual que é a importância disso do ponto de vista da teoria democrática? Por que isso é interessante? Porque, veja bem, né, quando o eleitor está tentando decidir seu voto, ele está pensando se o governo foi bem ou não. Né? Mas essas duas variáveis não tem nada a ver com o desempenho do governo. Tem a ver com o cenário externo, né? Tem a ver com variáveis que o governo não pode controlar. Né? E se elas estão identificando que o governo está indo bem, se o governo está sendo reeleitos por variáveis que não dizem respeito ao próprio governo, né? Isso do ponto de vista da teoria democrática é um pouco complicado, né? Um pouco que é um pouco, né? Não está obedecendo aquele nosso diagrama, né? Porque o output, né, o resultado, né, o impacto, né, na vida dos cidadãos, às vezes ele não é determinado simplesmente pelas decisões do governo. Então, isso do ponto de vista, né, daquela ideia que você elege um representante, se ele faz um governo bom, você recompensa, se ele faz um governo ruim, você troca, né, você troca de partido, você pune, né? Isso se complica se fica mais difícil você avaliar o governante devido à influência de um cenário externo. Né? Então, esse que é o ponto aí que complexifica a questão da responsabilização. Né? É isso que esse estudo do César Zucco e Daniela Campelo, né, eles falam, eles exemplificam tão bem. Né? Bom, então, o que a gente pode pensar, então? Né? A gente falou isso tudo, mas a gente também não deve ir tão longe nas nossas conclusões a ponto de achar que não tem como a gente responsabilizar os governos. Né? A gente não deve concluir isso. Né? A gente não deve concluir que a responsabilização dos governantes se tornou impossível ou impraticável em um mundo globalizado. A gente apenas tem que entender que ela se tornou uma tarefa mais complexa. Né? Em primeiro lugar, né, o David Held é o primeiro a afirmar que os Estados nacionais ainda preservam, sim, boa parte da sua autonomia e certamente os governantes podem ser cobrados em relação ao que é possível fazer dado o contexto em que suas decisões são tomadas. Cabe aqui, inclusive, a gente lembrar novamente, né, o que a gente viu na aula sobre o futuro do welfare state, né, que eu já mencionei, mas não custa lembrar. Né? O Spin Anderson ele nos ensina, né, a falar sobre o futuro do estado de bem-estar, que existem diferentes caminhos para que o Estado adapte suas instituições políticas às novas exigências de um mundo globalizado. Né? Então, se a gente lembrar lá daquela aula sobre o futuro do welfare state, em que a gente tinha lá os 3 modelos, né, como que você tinha o modelo da social-democracia, né, o modelo escandinavo, o modelo da Europa continental, que é o modelo corporativista, né, e o modelo do welfare state mais residual, né, aquele modelo mais ali dos próprios Estados Unidos, né, que se a gente pensar um pouco nesses modelos, nesses países, a gente, lembrando lá do texto do Spin Anderson, o Spin Anderson deixa muito claro que
que diferentes países adotaram estratégias muito distintas, né, para conseguir adaptar seus estados de proteção de bem-estar social às exigências do mundo globalizado. Né? Então, ele fala lá, né, que, de maneira geral, existe um trade-off entre manter o emprego alto ou manter o sistema de proteção social forte, e que diferentes estados fizeram alternativas diferentes, escolheram políticas diferentes para lidar com esse dilema. Né? Então, se existem alternativas, se os governantes ainda podem escolher entre opções viáveis, factíveis, então eles podem ser responsabilizados, sim. Né? Então, não é uma questão simplesmente de que os estados perderam sua soberania completa. Não, eles estão em uma situação talvez um pouco mais difícil, mas é possível, sim, ter alternativas diferentes. Né? Bom, do ponto de vista da teoria política, a gente sabe desde Maquiavel, né? Isso não é um ponto que não é o David Harris que está falando isso, né? Não é só eu que estou falando isso. A gente sabe desde de Maquiavel que todo governante deve lidar com elementos que fogem ao seu controle, né? Que Maquiavel chamava de fortuna, né? Elementos que você não pode controlar. Existem elementos em que simplesmente você não tem controle. Né? Acho que, se não me engano, Maquiavel dava um exemplo, por exemplo, de chuvas torrenciais que causavam enchentes. Né? Um governante não podia saber de antemão se ia chover muito, se ia chover pouco, se não ia chover nada naquele ano. Ele podia ter alguma pista, mas ele não podia ter certeza. Né? Ele tinha que lidar com elementos fora do seu controle. Né? Mas e aí, então? Então, se tinha enchente, se não tinha, aquilo era culpa do governante ou não era, como é que é? Não, o governante, o que ele tinha que fazer era se preparar para os cenários mais difíceis, né, caso ocorresse. Né, então, por exemplo, preparar barragens, preparar a estrutura da cidade de maneira que ela pudesse comportar chuvas maiores. Ou, se o cenário fosse favorável, aproveitar aquilo de maneira ótima, da melhor maneira possível. Né? Isso que era a virtude do governante. Né? O governante ele tem que fazer de tudo para lidar com aqueles elementos que ele não pode controlar. Né? Então é aí que é a virtude dele. Né? Então, assim, essa mesma lógica ainda vale para a gente pensar a avaliação de governante. Né? Então, é certo que a globalização exacerbou alguns desses elementos, mas ela não eliminou as diversas possibilidades que cada governante possui para lidar com os mesmos. Né? Ela apenas tornou tudo mais difícil de ser analisado. Né? Voltando um pouco àquela questão do cenário externo, assim, um exemplo que é muito curioso, é um exemplo que aconteceu no Brasil por volta de 2006. Né? No Brasil você tem eleição. Em 2002 o Lula ganha a eleição, começa o governo em 2003, e em 2006 você tem eleição de novo, o Lula concorrendo à reeleição e uma disputa polarizada entre o PT com o Lula e o PSDB na época, se eu não estou enganado, com o Geraldo Alckmin. Acho que o Serra concorreu em 2002 e o Alckmin em 2006. Né? E nessa ocasião, quem defendia o candidato petista, né, estava usando muito o argumento dos indicadores econômicos, né? Porque os 4 primeiros anos ali do governo Lula tinham indicadores, né, como o PIB, inflação, taxa de desemprego, indicadores bons quando se comparados aos 4 últimos anos do governo Henrique Cardoso. Né? Então, naquela época, o argumento econômico era um argumento forte em favor do candidato do PT na época, que era o Lula. Né? Então, os defensores do Lula estavam falando muito, comparando os dois governos nas bases econômicas. Né? O que os defensores do PSDB falavam na época, né, para tentar convencer as pessoas a votarem no Alckmin? O Lula foi bem, mas é porque o cenário internacional estava muito bom. Estava muito fácil de navegar em águas calmas, em águas cristalinas, não tinha turbulência. Né? Quem tinha pego turbulência era o Fernando Henrique Cardoso, porque teve a crise do México, a crise de tal. Já o Lula tinha pegado. Então, o que eles estavam querendo dizer com isso? Estavam querendo dizer assim, olha, dado o contexto internacional da época,
o que o Lula fez não foi mais que obrigação, porque quem conseguiu mesmo passar por um período difícil tinha sido o Fernando Henrique Cardoso antes. Tá? Então, essa disputa, lógico que essa disputa é retórica, né? Cada um puxando a sardinha para o seu lado, né? Tem muita retórica aí, mas essa disputa ela ilustra bem um pouco da dificuldade de se analisar o mérito, né, dos governantes em um mundo globalizado. Né? Por quê? Você, independente desse argumento do cenário internacional, ele está certo ou está errado, porque você pode concordar ou discordar, é mais difícil analisar, né, o desempenho do governante, porque de fato você tem que analisar o que ele podia fazer dado o contexto, não apenas o contexto do contexto em que o país está inserido internacionalmente. Né? A gente tem um exemplo agora claríssimo disso. Né? A gente está vivendo uma pandemia. A pandemia é um evento sobre o qual nenhum governo individualmente tem controle. Né? A pandemia ela não é um evento trazido pela globalização, embora a velocidade com que a doença se espalhou certamente foi acelerada porque a gente vive em tempo globalizado, né? Porque as internet, né? a viagem, né? A evolução dos transportes, né? das conexões globais, elas são muito mais aceleradas. Isso fez com que a pandemia se espalhasse pelo mundo, né? De maneira muito mais rápida, a doença se espalhasse pelo mundo muito mais rápido, até isso configurar efetivamente uma pandemia, né? Mas nem o governo, né, o governo brasileiro, o governo chileno, o governo argentino, ele não tinha muito o que fazer, né, quer dizer, para evitar que acontecesse uma pandemia no nível mundial, digamos assim. Mas a partir do momento, e nem de antever, né, por exemplo, a gente tem 1 ano e meio de pandemia, então há 3 anos atrás ninguém estava prevendo uma pandemia para se preparar realmente com antecedência. Mas a partir do momento que começaram a surgir os primeiros casos, que começou a ficar evidente que a doença estava se espalhando, que poderia realmente acontecer uma pandemia, a partir do momento que começaram a ter os primeiros casos nos países, aí sim, né, a gente pôde ver a ação dos governos locais, como cada governo local agiu. A gente pôde ver muita diferença nas ações do governo de cada país. Né? É um evento global, mas as ações locais são muito importantes. Né? E não só a gente comparando países, a gente pode pegar dentro do mesmo país, no nível subnacional, muita diferença entre a ação de um governador para o outro, de um prefeito para o outro. Então a gente vê, né, que mesmo algumas limitações, né, elas sendo comuns, né, por exemplo, escassez de vacina dentro de um país, por exemplo, né, você tem uma série de limitações, né, dificuldades que são comuns, você ainda tem muito espaço para ação de governos locais. Então, assim, eu tenho certeza que vocês têm algumas opiniões sobre um governador do Brasil que agiu melhor que o outro, ou de um presidente de um país que agiu melhor do que o outro. Né? Então, mesmo diante de uma série de limitações comuns e de cenário globalizado, tem muito espaço ainda para a gente julgar o quê? O mérito dos governos locais, que no final isso que é importante. A gente poder avaliar o mérito dos governos locais, né, para poder responsabilizá-los, né, responsabilizar aqueles que a gente consegue efetivamente votar, né, neles. Então, do ponto de vista do eleitor, né, talvez os tempos atuais eles exijam um pouco mais de sofisticação para que os governos possam ser avaliados, né, tendo em conta que a gente tem que entender, né, como que eles estão inseridos no cenário internacional. Né? Mas não há nada que impossibilite ao representado de avaliar o mérito de cada governante, dado o contexto em que o governo, né, o país está inserido. Né? Então, esse que é o ponto, esse é o ponto chave, né? O ponto da gente entender realmente alguns processos globais. A gente tem que entender, a gente não consegue avaliar, por exemplo, o desempenho de um governo na área da economia se a gente não tiver noção nenhuma da inserção do país numa cadeia global, né? Isso certamente. A gente tem que ter uma certa noção, né, do cenário internacional, mas
os governos locais ainda têm autonomia suficiente, né, para fazer diferença, né? Então eles podem ser responsabilizados a partir das suas ações, sim, né? Bom, pessoal, é isso, né? Queria agradecer quem assistiu às aulas do curso, em nome do Felipe também. E agora, bons estudos para todos. Um abraço.